Mãe Neide, em fevereiro completaram-se 110 anos do Quebra, que é histórico, né? Onde a religião de matriz africana sofreu bastante com isso, mas após esses 110 anos ainda existe muito preconceito, ainda existe casos de intolerância religiosa aqui em Alagoas. A senhora, em 2015, sofreu isso na pele, né? Como a senhora enxerga essa situação? Há realmente um preconceito ou falta de conhecimento da população? Eu acho que é uma construção. É uma construção da intolerância contra nós, principalmente em matriz africana, né? Porque a lei está aí, há 10 mil, há 11 mil, onde se obriga o estudo da África. E hoje a educação, até a própria educação, muitas vezes, não os dirigentes, né, mais fortes, mas alguns professores que se negam a falar dessa história. Então eu acho que não é só a falta de conhecimento, eu acho que existe uma construção, como sempre houve essa construção, sobre a questão da religiosidade preta. 110 anos do quebre, a gente ainda vê muito essa questão de invasão, de depredação de espaços religiosos como esses aqui no estado. Segundo dados da OAB, são 7 casos somente este ano. Como a senhora enxerga essa questão aqui no nosso estado? Eu acho que ainda tem que ter muita luta. Tem que ter muita luta, tem que ter muito senso. Tem que ter, acima de tudo, amor a Deus e respeito às diferenças. Porque, às vezes, a gente denuncia... No meu caso, mesmo em 2015, né, que foi um caso que repercutiu o mundo inteiro, né, por ter sido com um filho de uma pessoa famosa, né, na época não se tinha nem como fazer o BO. Então, a minha advogada teve que auxiliar na delegacia. Graças a Deus, hoje em Alagoas, né, graças ao nosso governo, nós temos a delegacia, né, contra a intolerância e o racismo. Isso nos apoia muito. Mas o que eu acho que ainda faltava e ainda falta hoje é a conscientização para o nosso povo que nós temos que denunciar. Mas por que a gente muitas vezes não denunciava? A falta de apoio. Você chega até lá e daqui a pouco foi para onde seu processo? Engavetou, acabou, faz todo o barulho na hora e depois, o caminhar disso aí. Então, muitas velhas, assim como eu, e outros, eu vou sair de casa para denunciar, tudo bem, naquele dia. E depois? O que é que vai acontecer com o nosso opressor? Nós precisamos dessas respostas. Criar a delegacia, muito bem. Muito obrigado, parabéns. Agora, o que vai acontecer depois dessa nossa denúncia? Existe um medo, um temor das pessoas de religião de matriz africana ao denunciar, justamente por não ter esse apoio pós a denúncia? Sim, muitas vezes é o medo do apoio depois da denúncia. E também a gente sofre. Hoje você está numa periferia, né? Eu sou uma mulher negra periférica, hoje eu estou aqui na Serra da Barriga, envelhecendo na Serra da Barriga, mas a minha raiz está lá no Vilagem Campestre 2, né? Meus filhos estão tocando o terreiro e tocando o projeto social, mas a gente sabe o que a gente sofre ao redor do nosso terreiro, principalmente com algumas igrejas eletrônicas que nos tratam como demônio, como os filhos do diabo. E muitas vezes fortalecida por algumas pessoas que estão no poder. Isso tem nos deixado mais amedrontados, porque o que é que acontece? Você denuncia, você luta, mas quando chega lá em cima, existe uma construção lá em cima que diz e que confirma que nós somos filhos do diabo. E aí? Aí a gente volta para essa questão do conhecimento, da educação mesmo, que já tem que começar desde o início, né? Eu sempre digo, eu entendo às vezes quando alguns filhos, algumas pessoas passam por mim e se amedrontam um pouquinho. Eu até entendo quando muitas vezes eles não têm o conhecimento. A minha dor maior é quando as pessoas que estão ali pregando outras religiões sabem, porque até mesmo já frequentaram casas de Umbanda e Candomblé, sabem que não tem nada a ver com o diabo, sabem que a gente não está fazendo mal, mas para ganhar poder e ganhar fiéis, faz aquelas cenas nos jogando contra a humanidade. Isso é a dor maior. É a consciência que não é assim e replicar uma mentira em cima da nossa religiosidade.
Dados e notícias também mostram que a maioria desses ataques parte de igrejas pentecostais que estão nas vizinhanças, estão nos bairros. A senhora também acredita que a maioria são mesmo de líderes religiosos de outras denominações? Olha, eu sou uma mulher, eu tenho 46 anos dentro da religião de matriz africana. Eu nasci numa família de pessoas totalmente católicas, né? Minha mãe, que limpava e tomava conta da igreja lá no sítio onde a gente morava. Eu digo que em todas as religiões tem pessoas boas e pessoas más, ruins. Quando eu fiz 50 anos, eu fiz um culto ecumênico. Foi um padre, um pastor, minha mãe de santo e o pai Maciel, que é o pai de santo mais antigo de Alagoas. Eu nunca me senti tão abençoada. Vamos dizer que alguns líderes religiosos preparam a cabeça dos seus fiéis para nos atacarem. E preparam reprodutores, líderes também, para que nos ataquem. Com o intuito de que eu não sei. Porque Deus não criou os muros das religiões. Ele não criou paredes grossas em igrejas para separar o filho dele. Ele deixou os 10 mandamentos. Então, os nossos ataques maiores, com certeza, hoje, são das algumas igrejas evangélicas. Algumas. E alguns líderes que têm interesse, às vezes político, para nos destruir. Mas a gente não pode esquecer o que a gente passou no passado com a Igreja Católica. Existe também essa questão da dificuldade mesmo de quem sofreu essa intolerância adquirir provas, para levar até a justiça, porque não é só ir chegar e falar, aconteceu isso. É difícil ter testemunhas a favor? Muito. Às vezes as pessoas não querem se envolver. As pessoas não querem se envolver. Você falou o caso de 2015. Passaram tantos outros na minha vida de entrar. Um exemplo bem rápido para eu lhe falar. Às vezes eu chego no consultório médico. O consultório só tem um sofá, as pessoas estão sentadas. Todo mundo sabe que eu sempre ando de turbante. Eu ando de turbante. Se é uma festa, eu vou de turbante. Eu não descubro minha cabeça. E aí, quando eu sento, alguém finge que vai atender um telefone, que está calor, para sair de perto de mim. Elevador. Às vezes a gente está em encontro, até mesmo Brasília, vamos dizer, a luta pelo Estatuto de Igualdade Racial, toda a nossa militância. Então, a RENAFRO, que é a Rede Nacional de Saúde nos Terreiros, que eu faço parte. Então, a gente está naqueles hotéis, a gente sai vestida de roupa de santo. Às vezes aqui também eu esqueço até de usar minha doma, eu gosto de colocar minha roupinha de santo até para as pessoas respeitarem mesmo. E o que é que acontece? A gente entra no elevador de manhã, todo mundo com as nossas roupas perfumadas, maravilhosas, e as pessoas fingem que estão descendo naquele andar para não sair. Então, enquanto essa intolerância é maquiada, é um pouquinho, não é tão... A gente deixa passar, a gente até ri. Mas tem uns que são coisa de... horroroso. Eu já vi mãe bater na criança porque passou na calçada do terreiro. E eu ia de encontro mesmo. Eu já aqui pessoas aqui no restaurante que vêm no ônibus do meu, que eu trabalho com turismo aqui, e quando chega não desce do ônibus porque não quer entrar, para não comer a comida no meu restaurante. E que não tem nada a ver com a religiosidade, e tem tudo a ver, porque todo o nosso alimento é sagrado. Quer você esteja no boteco, quer que você esteja no hotel, o alimento é sagrado. Então, continua se reproduzindo. O que eu acho é que nós temos que cada dia se empoderar mais, sabe? A gente tem que dar as mãos, e dar as mãos não quer dizer estar na casa do outro. Dar as mãos é alinhar uma conduta, é alinhar uma luta, não uma guerra, uma luta. Saber quem a gente está apoiando, saber com quem a gente está investindo o nosso voto, é muito importante nesse momento. Porque não adianta eu dizer, eu sou isso e voto contra a minha religião. Sou amiga de todos, abraço todo mundo, mas eu sei muito bem o caminho que eu estou caminhando e que eu estou indo. Então é importante que as pessoas tomem esse conhecimento. É importante que as pessoas da nossa religião também se encaixem na questão da política até para nos apoiar e a gente ter uma porta aberta. Uma coisa é a gente apoiar aquele que vai abrir uma porta, mas a nossa dor, quem sabe, somos nós.
Então, é importante que o povo preto, o povo de matriz africana, principalmente as mulheres, ocupem seus espaços, porque cada dia a portinha está mais fechada, a janela está com menos luz e a gente precisa preparar um mundo melhor, mais igualitário, com mais amor, com mais respeito às diferenças, né? Não adianta a gente replicar o que fazem conosco. Nós temos que ter uma luta, mas uma luta regada com amor, com paz, com harmonia e com defesa. Não adianta a gente querer fazer com os outros aquilo que os outros fazem com a gente sempre. Já que a gente falou em política, falta políticas públicas que garantam os direitos das religiões de matrizes africanas? Olhe, falta a política acontecer de fato e de direito, porque a nossa luta foi muito grande há 20 anos atrás, vamos dizer 20 anos atrás. Nossa luta começou na realidade quando foi o primeiro tombamento do quilombo, que as matrizes africanas vêm acordando, né? Seguindo o exemplo de tia Marcelina, que resistiu até a morte. Porque o ato do quebra de 1912 foi um grande ato de resistência da nossa líder maior aqui de Alagoas, que é tia Marcelina, né? E depois vem Zumbi dos Palmares, eu acho tia Marcelina, mãe, mulher que enfrentou isso tudo. Falta com que a política aconteça de falta de direito, que ela saia do papel. Porque se sair do papel e existir de fato e de direito, nós estamos acobertados por muita coisa. Só que não acontece. Não adianta criar um regimento, um estatuto, uma lei e ela ficar ali dormindo. É perder tempo. Mãe Neide, para a gente encerrar, a senhora que já sofreu na pele intolerância religiosa, qual o conselho que a senhora dá para outras mães de santos, pais de santos que têm sofrido nos últimos anos, a gente pode falar assim, essa mesma situação? Eu sei que é difícil, eu sei que é muito difícil, porque o nosso povo, principalmente o nosso povo preto de matriz africana, a maior concentração é nas periferias, né? Aí dizem que é povo preto, pobre, que não tem formação. Geralmente nos veem dessa forma. Eu já digo o contrário. Eu digo que nós somos as pessoas fortes, que sabemos o que queremos e que lutamos junto de uma sociedade desigual, procurando a igualdade e o direito de todos. Então, denuncie. Mesmo que muitas vezes a nossa voz pareça não estar sendo ouvida, com certeza o astral vai ecoar e vai parar na cabeça de alguém que vai olhar a gente com bons olhos. Mas para isso a gente tem que construir, aqui também com os homens na terra, a melhor escolha para nos representar. Então repensem, denunciem, dê as mãos, mesmo que pareça que não esteja ouvindo. Com certeza alguém vai nos estar ouvindo sim. E continuar resistindo. Alagoas é meu orgulho, minha terra. Através de tia Marcelina, de Aquatune, de mãe Celina, minha mãe de santo, e de tantas outras que sofreram para que a gente estivesse agora. Axé e paz, e que não vamos nunca perder a nossa esperança. Força, fé, equilíbrio e brilho. Isso o nosso povo tem.